Existe um homem que você nunca viu, mas que provavelmente moldou a forma como você pensa sobre dinheiro, sucesso e poder. Ele morreu há décadas, mas deixou um rastro invisível na mente de milhões. Napoleon Hill não foi um guru, não foi um místico. Foi um homem comum que recebeu uma missão impossível: descobrir o segredo dos milionários. E ele descobriu. Mas o que ele encontrou não foi uma fórmula mágica. Não foi sorte. Não foi privilégio. Foi algo muito mais assustador e, ao mesmo tempo, libertador. A única diferença entre quem enriquece e quem passa a vida inteira lutando para sobreviver está dentro da cabeça. Isso mesmo. O campo de batalha da riqueza não é lá fora. É aqui dentro. E a maioria das pessoas nem sabe que está perdendo a guerra todos os dias. Deixa eu te contar uma história. Em 1908, um jovem jornalista desconhecido entrou na sala de um dos homens mais ricos do planeta, Andrew Carnegie. Carnegie era o tipo de figura que comandava impérios, que tinha poder para mover economias inteiras. E ele olhou para o jovem Napoleon Hill e fez uma proposta insana. Você quer descobrir o que faz um homem ficar rico? Então passa os próximos 20 anos da sua vida estudando os maiores milionários vivos. Eu te apresento. Mas você não vai ganhar um centavo por isso. 20 anos. Sem salário. Sem garantias. Só a promessa de que, no final, ele teria nas mãos o conhecimento mais valioso do mundo. Hill aceitou. E o que ele descobriu mudou tudo. Sabe o que é mais impressionante? Hill entrevistou mais de 500 milionários. Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller. Gente que construiu fortunas do nada. E quando ele juntou todos os padrões, todas as histórias, todos os segredos, ele percebeu uma verdade brutal. Nenhum deles tinha começado com sorte. Nenhum deles tinha herdado tudo pronto. O que eles tinham era uma forma de pensar que os separava do resto da humanidade. E essa forma de pensar pode ser aprendida. Aqui está o problema. A gente acha que riqueza é sobre oportunidade, sobre estar no lugar certo na hora certa, sobre conhecer as pessoas certas. Mas isso é só a superfície. A verdade é que a oportunidade bate na porta de todo mundo. A questão é: a sua mente está preparada para reconhecer ela quando aparecer? Porque tem gente que olha para uma crise e vê o caos. E tem gente que olha para o mesmo caos e enxerga uma porta aberta. A diferença não está no mundo. Está na forma como você processa o mundo. Napoleon Hill chamou isso de psicologia do êxito. Mas não é aquele papinho motivacional vazio de coach de Instagram. É ciência da mente aplicada à construção de riqueza. É entender que a sua realidade financeira é um reflexo direto da sua realidade mental. Se você vive com medo de perder, você vai perder. Se você vive achando que nunca é suficiente, nunca vai ser. Se você carrega uma crença de que dinheiro é sujo, ou que rico é ladrão, ou que você não merece ter mais, bem, seu cérebro vai trabalhar dia e noite para provar que você está certo. E ele sempre prova. Olha, eu sei que isso pode soar estranho. Pode parecer místico demais. Mas pensa comigo. Quantas vezes você já sabotou a si mesmo sem perceber? Quantas vezes você teve uma ideia brilhante, mas não agiu porque achou que não ia dar certo? Quantas vezes você viu alguém ter sucesso e pensou: "Ah, mas ele teve sorte"? Isso não é humildade, é programação mental. E a pior parte, você nem percebe que está fazendo isso. Hill descobriu que os milionários não pensam como todo mundo. Eles não esperam permissão. Não esperam o momento perfeito. Não esperam se sentir prontos. Eles agem antes. Eles criam a realidade ao invés de reagir a ela. Sabe aquela sensação de que você está sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar algo que parece inalcançável? É porque você está operando com a mentalidade errada. Você está jogando o jogo da sobrevivência enquanto os ricos jogam o jogo da criação.
São dois jogos completamente diferentes. E você nunca vai ganhar o segundo se continuar seguindo as regras do primeiro. Vou te dar um exemplo prático. Pensa em duas pessoas olhando para o mesmo negócio. Os dois veem o mesmo mercado, as mesmas dificuldades, os mesmos riscos. Um deles pensa: "Tá muito arriscado, melhor esperar um pouco." O outro pensa: "Se eu não fizer agora, alguém vai fazer." Adivinha quem fica rico? Não é o mais inteligente, não é o mais preparado, é o que decidiu primeiro. Decisão é poder. E a velocidade da decisão separa o pobre do rico mais rápido que qualquer outro fator. Hill chamou isso de definição de propósito. Não é sobre ter um sonho vago. É sobre ter uma meta tão clara, tão nítida na sua cabeça, que você consegue sentir o gosto dela. É tão real para você que seu cérebro começa a trabalhar para tornar aquilo verdade. Ele filtra o mundo através desse objetivo. Ele procura oportunidades. Ele cria conexões. Ele te move, mesmo quando você está cansado. Mas para isso funcionar, você precisa acreditar de verdade. Não aquela crença fraca de domingo à noite, quando você está motivado depois de assistir um vídeo, mas aquela certeza inabalável, que não negocia, que não duvida, que não aceita não como resposta final. Os milionários que Hill estudou tinham essa certeza. Eles sabiam onde iam chegar antes mesmo de dar o primeiro passo. E quando o mundo dizia impossível, eles simplesmente não ouviam. Sabe por quê? Porque eles tinham reprogramado a forma como interpretavam a realidade. Eles não viam obstáculos, viam testes, não viam fracasso, viam feedback, não viam escassez. Viam abundância esperando para ser descoberta. E isso não é ilusão, é escolha. Olha, se você chegou até aqui, já está diferente da maioria. A maioria desiste no primeiro minuto. A maioria volta para o piloto automático. Mas você não. Você está procurando algo mais. E isso já é um sinal. Deixa o like aí se você sente que existe algo maior esperando por você. Algo que você ainda não conseguiu alcançar, mas que você sabe que existe. Agora, tem um conceito que Hill descobriu e que mudou tudo para mim quando eu entendi de verdade. Ele chamou de transmutação do desejo. Parece complicado, mas é simples. É sobre pegar aquela energia que você gasta com ansiedade, com medo, com frustração e redirecionar ela para construir. É alquimia mental. É transformar chumbo em ouro, só que dentro de você. Porque todo mundo tem energia. Todo mundo tem força de vontade. O problema é que a maioria está gastando essa energia brigando contra si mesmo. Está usando a força para duvidar, para reclamar, para se sabotar. Os milionários usam a mesma energia para criar, para agir, para persistir. Não é força de vontade diferente. É direção diferente. Hill percebeu que os homens mais ricos do mundo tinham um desejo tão intenso, tão consumidor, que ele dominava tudo. Não era um "seria legal se..." Era um "eu vou fazer isso acontecer, não importa o que custe." Esse nível de desejo não nasce do ego. Nasce da necessidade. Nasce de algo maior que você. Pode ser a família, pode ser a liberdade, pode ser a prova de que você é capaz. Mas precisa ser forte o suficiente para te fazer levantar quando tudo der errado. Porque vai dar errado, várias vezes, e é aí que a maioria desiste. Mas os que ficam ricos, eles transformam o fracasso em combustível. Eles olham para o erro e pensam: ok, isso não funcionou. O que eu aprendo com isso? E seguem, sem drama, sem vitimismo, sem desculpas, só ação. De novo, e de novo, e de novo, até funcionar. Hill contava a história de um cara que cavou uma mina procurando ouro. Ele cavou, 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 até desistir. Vendeu o equipamento para outro cara por quase nada. Sabe o que aconteceu? O novo dono continuou cavando exatamente de onde ele tinha parado e encontrou uma das maiores minas de ouro da história.
a 3 metros de distância. 3 metros. A maioria das pessoas desiste a 3 metros do ouro. E aí passa a vida inteira culpando o sistema, culpando a sorte, culpando qualquer coisa, menos a única coisa que podia mudar: a decisão de não parar. Entende como isso é doloroso? Entende como isso é real? Você pode estar a 3 metros do que você sempre quis. Mas, se você parar agora, outra pessoa vai colher. E olha, não é sobre trabalhar mais. Não é sobre sofrer mais. É sobre trabalhar com fé. Com certeza. Com a mentalidade certa. Porque o cara que desistiu da mina, ele trabalhou duro pra caramba, mas trabalhou com dúvida. Trabalhou esperando falhar. E o universo entregou exatamente o que ele esperava. A mente é perigosa assim. Ela te dá o que você realmente acredita que merece. Não o que você deseja. Não o que você fala. Mas o que você sente no fundo, naquele lugar que você nem gosta de olhar. Se no fundo você acha que não merece, você nunca vai ter. Mesmo que trabalhe o triplo. Mesmo que sacrifique tudo. Hill descobriu isso entrevistando centenas de pessoas. Os pobres trabalhavam tanto quanto os ricos, às vezes até mais. Mas os ricos trabalhavam com a mentalidade de quem já venceu. Os pobres trabalhavam com a mentalidade de quem está tentando não perder. Você entende a diferença? Um está construindo, o outro está se defendendo. E quando você vive na defensiva, você nunca avança. Agora escuta isso. Existe um momento na vida de toda pessoa bem-sucedida em que ela toma uma decisão definitiva. Não é uma promessa de ano novo. Não é um "vou tentar". É uma queima de pontes. É um "não tem volta". Hill chamou isso de decisão ardente. É quando você corta todas as rotas de fuga. É quando você se compromete de verdade, sem plano B. Porque sabe o que o plano B faz? Ele enfraquece o plano A. Ele te dá uma saída fácil. E quando as coisas ficam difíceis, e elas sempre ficam, você corre para o plano B e nunca descobre o que poderia ter sido. Os milionários não têm plano B. Eles têm plano A, versão 1, versão 2, versão 3, até funcionar. É tudo no mesmo caminho, só ajustando, só melhorando, mas nunca desviando. Isso não é teimosia, é foco letal. E foco é o recurso mais raro do século XXI. Vivemos num mundo de distração infinita. Todo mundo querendo sua atenção. Todo mundo te puxando para 1000 direções. E enquanto você se dispersa, alguém com foco total está construindo um império. Hill dizia que a mente é como um holofote. Se você espalha a luz, ela ilumina tudo de forma fraca. Mas se você concentra toda aquela energia num único ponto, ela queima, ela atravessa, ela destrói barreiras. Você precisa ser o holofote, não a luz espalhada. E aqui entra um dos segredos mais perturbadores que Hill descobriu. Um segredo que ele levou anos para aceitar, porque parecia místico demais, improvável demais. Mas todos os milionários confirmaram a mesma coisa. Eles falaram sobre algo invisível, algo que não dá para medir, mas que todos sentiam. Hill chamou de inteligência infinita. Outros chamam de intuição. Alguns chamam de Deus. Não importa o nome. O que importa é o fenômeno. Quando você alinha sua mente com um propósito claro e poderoso, você começa a atrair coisas. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem do nada. Portas se abrem sem você nem bater. Não é magia, é frequência. Você já notou como, quando você compra um carro, de repente parece que todo mundo tem aquele carro? O carro sempre esteve lá, mas sua mente agora está sintonizada nele. Você vê o que você procura. Com dinheiro, é a mesma coisa. Com sucesso, é a mesma coisa. Se a sua mente está programada para escassez, você só vai ver falta. Só vai ver problema. Só vai ver porque as coisas não vão dar certo. Mas se você reprograma ela para abundância, para possibilidade, para solução,
Você começa a ver o que sempre esteve lá, mas você era cego demais para perceber. E olha, eu sei que isso soa como papo de autoajuda. Eu sei. Mas não é. É neurociência. É como o cérebro funciona. Você literalmente filtra a realidade através das suas crenças. E se as suas crenças são limitadas, sua realidade vai ser limitada. Não importa quanto você trabalha. Não importa quantas horas você coloca. Se a sua programação mental está errada, você vai só girar em círculos. Hill viu isso acontecer 1000 vezes. Pessoas brilhantes, esforçadas, honestas, que nunca saíam do lugar. E quando ele investigava, sempre encontrava a mesma raiz. Uma crença profunda de que eles não mereciam, ou de que o mundo era contra eles, ou de que só os sortudos conseguiam. E essas crenças atuavam como travas invisíveis, freios que eles mesmos colocavam, sem nem saber. A boa notícia? Você pode remover essas travas. Você pode reescrever o código, mas tem um preço. O preço é honestidade brutal consigo mesmo. Você precisa olhar para o espelho e perguntar: quais são as mentiras que eu estou contando para mim mesmo? Quais são as desculpas que eu uso para não agir? Onde eu estou me sabotando e fingindo que é o mundo que está errado? Isso dói. Dói pra caramba. Mas é a única forma de quebrar o ciclo. Hill descobriu que todo milionário passou por esse momento de verdade. Um momento em que eles pararam de culpar e começaram a assumir. Total. Completa. Responsabilidade inabalável. Não sobre tudo o que acontece, mas sobre como eles respondem ao que acontece. Porque olha, a vida vai te bater, vai te derrubar, vai te tirar tudo o que você construiu e rir da sua cara. Isso é garantido. Não é questão de se, é questão de quando. A diferença entre quem fica rico e quem fica pobre não é evitar a pancada. É como você se levanta depois. E para se levantar bem, você precisa de algo que Hill chamou de fé aplicada. Não é fé religiosa necessariamente, é fé em você. É a convicção inabalável de que, não importa o que aconteça, você vai encontrar um jeito. Sempre. Essa fé não nasce do nada. Ela é construída. Tijolo por tijolo. Cada vez que você promete algo para si mesmo e cumpre, você coloca um tijolo. Cada vez que você age mesmo com medo, você coloca outro. Cada vez que você continua quando todo mundo desiste, mais um tijolo. E com o tempo, você constrói uma fortaleza interna. Um lugar onde nada pode te derrubar de verdade. Podem te derrubar 1000 vezes, mas você sempre vai se levantar. Porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, o mundo não consegue mais te dizer quem você não é. Hill percebeu que os milionários tinham essa fortaleza. Eles não precisavam de validação externa. Não precisavam que ninguém acreditasse neles. Porque eles acreditavam em si mesmos com uma intensidade que dispensava qualquer outra opinião. E isso, meu amigo, é liberdade real. Liberdade não é ter dinheiro para fazer o que quiser. Isso é consequência. Liberdade é não precisar da aprovação de ninguém para ser quem você é. E quando você alcança isso, o dinheiro vem naturalmente, porque você para de negociar seu valor. Você para de aceitar migalhas. Você para de se vender barato. Você se torna inegociável. Agora, tem uma armadilha perigosa nessa jornada que Hill observou em quase todo mundo que fracassou: a ilusão do conhecimento. Tem gente que lê 1000 livros, faz 1000 cursos, assiste 1000 vídeos e continua quebrada. Sabe por quê? Porque elas confundem informação com transformação. Saber não é poder. Aplicar é poder. Você pode saber tudo sobre natação. Pode decorar todos os movimentos. Mas se você não entrar na água, você vai se afogar do mesmo jeito. Hill dizia que conhecimento é só potencial de poder. O poder real vem da ação organizada, da aplicação consistente. E olha, aqui tem um detalhe que muita gente erra. Não é sobre ação frenética. Não é sobre trabalhar 20 horas por dia até se destruir. É sobre ação estratégica.
sobre fazer as coisas certas, não apenas fazer muitas coisas. Os milionários que Hill estudou não eram os que mais trabalhavam. Eram os que trabalhavam de forma mais inteligente. Eles sabiam delegar, sabiam dizer não, sabiam onde colocar energia e onde economizar. Eles entendiam a alavancagem. Alavancagem é você fazer algo uma vez que gera resultado infinitas vezes. É você construir um sistema ao invés de ser o sistema. É você trabalhar para não precisar trabalhar. Mas para chegar nesse nível, você precisa pensar diferente desde o começo. Você não pode pensar como empregado se quer resultado de empresário. Você não pode pensar pequeno se quer resultado grande. E eu sei que você já ouviu isso antes. Mas escuta de novo, porque talvez você nunca tenha realmente absorvido. A sua mentalidade atual criou a sua realidade atual. Se você quer uma realidade diferente, você precisa de uma mentalidade diferente. Não tem atalho. Não tem hack mágico. É mudança interna primeiro, resultado externo depois. Sempre nessa ordem. Hill passou 2 décadas estudando isso. 2 décadas vendo padrões. E o padrão mais claro de todos era esse. Mude a mente, mude a vida. Simples assim. Difícil assim. Porque mudar a mente significa matar quem você era. Significa abandonar crenças que você carrega há anos. Significa decepcionar pessoas que querem que você continue pequeno. Significa entrar num território desconhecido sem mapa. É assustador. Mas é o único caminho. E sabe qual é a parte mais louca? Quando você finalmente muda, quando você realmente reprograma sua mente para a abundância, para o sucesso, para a riqueza, você olha para trás e pensa: como eu vivi tanto tempo daquele jeito? É como acordar de um pesadelo. Você nem acredita que era real. Mas era. E para muita gente, ainda é. Agora, deixa eu te contar algo que Hill aprendeu com Edison. Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada, o fonógrafo, que mudou o mundo. Sabe quantas vezes ele falhou antes de conseguir? Milhares! Literalmente milhares de tentativas fracassadas. E quando perguntaram como ele aguentou tanto fracasso, ele respondeu algo que resume tudo o que a gente está falando aqui. Eu não fracassei. Eu só descobri 10.000 formas que não funcionam. Entende a diferença? Não é otimismo bobo. É interpretação de realidade. 2 pessoas passam pela mesma situação. Uma vê fracasso, outra vê aprendizado. Uma desiste, outra continua. E no final, uma fica pobre, outra fica rica. Não porque uma teve sorte, mas porque uma escolheu interpretar a vida de uma forma que a empodera ao invés de destruir. Essa é a escolha mais importante que você vai fazer. Não a escolha de carreira, não a escolha de onde morar, mas a escolha de como você interpreta o que acontece com você. Porque a verdade mais nua e crua que Hill descobriu é essa. A vida não acontece para você. Ela acontece através de você. Você é o filtro. Você é o criador. Você é o responsável. E quando você aceita isso de verdade, sem fugir, sem se esconder atrás de desculpas, você se torna imparável. Porque agora não tem ninguém para culpar. Não tem ninguém para salvar você. Não tem ninguém que vai fazer por você. É só você. E isso, paradoxalmente, é a coisa mais libertadora do mundo. Olha, antes de a gente encerrar, eu quero que você faça algo. Quero que você pare por um segundo e pergunte para si mesmo: eu realmente acredito que posso ficar rico? Não o que eu falo para os outros, mas o que eu sinto no fundo. Se a resposta for não, ou se for talvez, ou se for cheia de mas, aí está o problema. Você nunca vai alcançar algo que você não acredita que pode alcançar. Nunca. Não importa o quanto você trabalha, o quanto você se esforça. Sua mente não vai deixar. Ela vai sabotar. Ela vai criar desculpas. Ela vai arranjar jeitos de confirmar que você estava certo em duvidar. E você vai passar a vida inteira dizendo:
Eu tentei, quando na verdade você nunca realmente tentou de verdade. Porque tentar de verdade significa acreditar de verdade. E acreditar de verdade dói. Porque agora não tem mais desculpa. Agora, se não der certo, é porque você errou, não porque era impossível. Mas sabe o que é pior que a dor de tentar e falhar? É a dor de nunca tentar, de chegar no fim da vida e pensar: e se eu tivesse tentado? Essa dor nunca vai embora. Hill viu isso em muita gente. Pessoas que tinham tudo para vencer, mas que nunca deram o primeiro passo, porque tinham medo. Medo de falhar, medo de julgamento, medo de serem expostas. E o medo venceu. E elas passaram a vida inteira seguras, pequenas, invisíveis e infelizes. Porque no fundo, todo ser humano quer mais, quer crescer, quer conquistar, quer provar para si mesmo que é capaz. E quando você nega isso, quando você escolhe a segurança ao invés do crescimento, uma parte de você morre. Aos poucos, todo dia. Até não sobrar nada além de arrependimento. Não deixa isso acontecer com você. Se você sente que, apesar de se esforçar, ainda não consegue alcançar estabilidade, talvez nem perceba que sua própria mente está te segurando. Essa mentalidade escassa pode estar custando anos da sua vida e oportunidades de crescimento. As 7 chaves trazem práticas diárias que reprogramam sua mente e liberam seu potencial. Descubra como no link da descrição. Napoleon Hill passou 20 anos descobrindo o que separa os que vencem dos que apenas sobrevivem. E a resposta está na sua cabeça. Sempre esteve. Sempre vai estar. A pergunta é: você vai continuar ignorando? Ou vai finalmente fazer algo a respeito? Porque olha, o tempo passa do mesmo jeito. Daqui a 1 ano, você vai estar 1 ano mais velho. A questão é, você vai estar 1 ano mais rico, mais realizado, mais próximo dos seus sonhos? Ou vai estar no mesmo lugar, com as mesmas desculpas, com o mesmo medo? A escolha é sua. Sempre foi. E essa é a última lição de Napoleon Hill que eu quero deixar com você. Ninguém vai salvar você. Nenhum governo, nenhum chefe, nenhum guru. A única pessoa que pode mudar sua vida é você. E a única hora que você pode começar é agora. Não amanhã. Não segunda-feira. Não quando você se sentir pronto. Agora. Porque pronto nunca chega. Pronto é uma ilusão que o medo usa para te manter parado. Você nunca vai se sentir 100% preparado. Nunca. Os milionários não se sentiram. Eles agiram mesmo assim e ajustaram no caminho. Essa é a diferença. Deixa um comentário aí embaixo me dizendo: qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para sair do lugar? Não precisa ser grande, só precisa ser real. Porque o movimento cria momento e o momento cria resultado. E olha, se você chegou até aqui, até o final, você já provou algo. Você provou que tem foco, que tem curiosidade, que tem fome demais. Isso já te coloca à frente de 95% das pessoas. Agora usa isso, transforma isso em ação, em decisão, em compromisso real. Porque o mundo precisa da sua versão rica, poderosa, realizada. Não para você se exibir, mas porque quando você cresce, você levanta todo mundo ao seu redor. Você se torna exemplo. Você se torna prova viva de que é possível. E isso vale mais que qualquer fortuna. Napoleon Hill dedicou a vida inteira para trazer essa mensagem para o mundo. Para provar que riqueza não é sorte, não é privilégio, é escolha, é mentalidade, é decisão. E agora você sabe. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Aqui é o Portador. Nos vemos no próximo vídeo.